Então, mais uma vez, bom dia. Como eu disse há pouco, e para os que entretanto entraram, eu chamo Paulo Tavares e vou ser o apresentador da sessão de hoje. Hoje vou apresentar-vos em primeira mão a solução Holonet Machining, pensada e criada para ajudar empresas como as vossas a digitalizar a produção e fazer crescer o negócio. Quem é que nós somos? Na Ibernova há mais de 30 anos que ajudamos empresas como as vossas nos processos de digitalização e controle da fábrica, fornecendo tecnologia e conhecimento. Temos mais de 4.000 clientes e desses, mais de 1.000 pertencem ao setor da metalomecânica, nomeadamente empresas de maquinação, onde somos líderes na Península Ibérica, oferecendo soluções de CAD, CAM, RP e MES para o controle da fábrica. Com base na nossa experiência, desenvolvemos uma solução que permite dar uma resposta ágil e simples a empresas como as vossas. Ao longo destes anos, percebemos que para as empresas poderem continuar competitivas, precisam dar o passo em direção à digitalização. Por vezes este passo assusta, mas o que nós fizemos foi criar um sistema que simplifica tudo isto. Em suma, muitos destes empresários e que têm empresas como as vossas queixam-nos que falta visibilidade da realidade da fábrica em tempo real. Então, o que nós fizemos com este Holonet Machining é uma solução fácil de implementar, rápida de implementar e económica. Para quê? Para vos ajudar a ter o controle da vossa fábrica em tempo real. O que é que eu tenho aqui neste slide? O resumo dos principais problemas que empresas semelhantes às vossas nos reportam. Por um lado, o controle da produção é feito numa folha de cálculo que depois já não se atualiza corretamente ou atualiza-se no final da semana. A mesma coisa que o planeamento. Ou é manual, ou tenho um quadro branco na fábrica onde vou distribuindo as ordens, ou faço em Excel. O que acontece é que ao fazer isto ao mínimo imprevisto, todo aquele trabalho que eu tive a planear passa a estar obsoleto. Já para não referir que é muito difícil de manter tudo isto atualizado e isto não reflete a realidade que temos na fábrica. Outro dos aspectos é não saber exatamente quanto tempo demora cada trabalho. É claro que todos vocês têm uma ideia, mas não têm a certeza. Porquê? Porque dependem dos registros de cada operador. E estes registros raramente são feitos quando as coisas acontecem. Ou é fim do dia, ou é no fim do turno, onde o operador vai registrar o que é que fez durante o dia, quanto tempo é que demorou. Isto todos nós sabemos. Se o horário de trabalho tem 8 horas, a soma dos registros que o operador fez no papel vai dar no mínimo as 8 horas. Não vai contabilizar os tempos que teve na máquina de café, todas as paragens, estão lá as 8 horas de trabalho. E sabemos que isto não é real. Depois, quando um cliente liga, tenho que ir até à fábrica para saber qual é o estado da encomenda. Porquê? Porque os dados são atualizados no dia seguinte ou uma vez por semana e se eu preciso saber como é que está o estado de uma encomenda, eu tenho mesmo que ir à fábrica. Às vezes não chego a falar com o responsável da produção, tenho que mesmo perguntar a cada um dos operadores. Olha lá, como é que isto está? E a resposta, pois ainda não está, falta-me este material ou partiu a broca. E começam aqui os tempos, as ineficiências. E isto rouba-vos tempo daquilo que devia ser a gestão efetiva da empresa. Mais é que nos dizem, às vezes não sabem quais são os trabalhos que estão em curso, nem quem os está a fazer. Ou seja, falta-vos uma visão geral dos trabalhos, das ordens que foram iniciadas na fábrica, qual é o avanço, o estado de cada uma das máquinas, de cada uma das ordens de fabrico, das encomendas, ou seja, todo este progresso não têm de forma direta. E depois, em relação aos custos, têm uma ideia de quais são os custos reais. Agora, não têm a certeza. Sabem o que é que orçamentaram, ou quanto é que orçamentaram, sabem o que vão faturar ao cliente e os custos são intuídos. Mas, como é óbvio, vocês estão a ganhar dinheiro e sabem gerir, senão já tinham fechado. Mas são estes os principais problemas que nos reportam. E a nossa solução visa responder a tudo isto. Dito de outra forma,
que é que os empresários com empresas semelhantes às vossas procuram? Por um lado, procuram um controle total da fábrica, mas um controle que seja simples, não seja muito complicado e que permita ter visibilidade sobre cada encomenda, sobre cada ordem, saber o que é que está cada máquina a fazer, o que é que o operador está a fazer ou que fez. Isto tudo sem necessidade de ir à fábrica, que o próprio sistema o diga toda, transmita toda esta informação e de forma simples de analisar. Outro ponto importante que empresários, como vocês nos referem, é uma gestão ágil e adaptada às necessidades da empresa, ou seja, ao tamanho da minha empresa, mas que ao mesmo tempo permita crescer. O que é que isto quer dizer? Estas soluções de MES, as grandes empresas todas têm soluções destas, mas que obrigam a ter também uma carga grande de recursos para poder alimentar o sistema. O que é que nós fizemos? E com base nestes mais de 30 anos de experiência, nós simplificamos a nossa solução. A nossa solução que vos estou a apresentar, o All-Net Machining, é digamos, um pacote ou um pack da solução. O que é que nós fizemos no nosso All-Net completo? Retiramos todas as gorduras que não são necessárias para uma empresa da vossa dimensão, criamos um pacote que vai responder exatamente ao que vocês precisam. Ou seja, ajudar-vos a fazer esta transição para o digital. Com uma garantia que não estão limitados a isto. Ou seja, o sistema é escalável, vai permitir continuar a crescer. Depois, melhorar a eficiência das vossas máquinas. Melhorar a eficiência da fábrica, reduzir erros, aumentar a produtividade. Como é que eu consigo fazer isto? Tendo tudo digitalizado. Se as coisas estão digitalizadas, se a informação chega até mim atempadamente, eu posso agir. E não depois, no fim do dia, ou quando o cliente reclama, então, isto quando é que está pronto? E eu vou me inteirar e, está parado há 2 horas porque partiu uma ferramenta e ninguém substituiu. Tudo isto já é tarde. Ao termos isto tudo digitalizado em tempo real, eu começo a ganhar pequeninas eficiências em todos os aspectos do meu processo que no final me vai dar um ganho muito grande de eficiência e de produtividade. E por fim, como eu fui dizendo, ter toda esta informação que seja verdadeira, que seja fiável e em tempo real. Para quê? Para eu conhecer a cada momento a realidade do meu chão de fábrica. Então, esta solução All-Net Machining foi pensada para empresas de maquinação. Fruto de toda a experiência que nós temos, isto é uma solução específica para empresas de maquinação ou com processos de maquinação. Por um lado, tem que ser muito fácil de implementar e depois trabalhar. Era aquilo que eu ainda há pouco referi, desta complexidade deste tipo de sistemas. Nesta solução, isso está eliminado e depois na demonstração já vão perceber que isto é mesmo simples de trabalhar. Tem que ser desenhado para as necessidades da empresa, ou seja, isto não pode ser nem mais nem menos, o sistema pode ser muito completo, mas vocês só vão utilizar uma pequena parte, então é para aqui que ele tem que estar dimensionado e têm que pagar, cá está, saltando para o último ponto, têm que pagar por aquilo que vão efetivamente utilizar e não por um sistema muito completo. Contudo, há sempre a garantia que este sistema vai ser escalável, ou seja, o que é que nós fizemos? Ao reduzir estas gorduras, como falei há pouco, eu não estou a tirar potencialidades ao software, antes pelo contrário, elas estão lá e um dia que sejam precisas é possível escalar e evoluir. O que nós queremos, no fundo, é que vocês tenham sucesso, porque se vocês tiverem sucesso, nós vamos ter sucesso. Se vocês crescerem, nós vamos crescer junto. Então, em que é que consiste esta solução? Este All-Net Machining, esta solução que nós estamos a apresentar, constituída por 3 níveis. Primeiro nível, são estes módulos que nós estamos a ver aqui. O que é que isto inclui? Por um lado, uma ferramenta de sequenciação, ou seja, aquele planeamento que fazem ou manualmente, ou num quadro branco, ou através de Excel, podê-lo fazer dentro do sistema. Ao fazer esta digitalização, eu estou, desde logo, a distribuir o trabalho pelos meus colaboradores, pelas minhas máquinas, e ao mesmo tempo, ao fazer este trabalho, eu tenho o feedback em tempo real daquilo que está acontecendo na fábrica. E depois eu já vos vou mostrar esta parte. Depois, seguimento das ordens de fabrico, ou seja,
Depois de eu ter as ordens de fabrico sequenciadas, elas vão ser tratadas do módulo presente na fábrica, que vai recolher todos os dados dos registros do trabalho do operador. Ou seja, aquilo que o operador faz na fábrica, ele vai interagindo com o sistema e eu vou tendo este conhecimento em tempo real. Depois, checklists. O que é que são os checklists? Não é mais do que aqueles controlos de qualidade que vocês já os fazem, muitas vezes registram em papel. A medição de cotas, garantir que os equipamentos de proteção, os colaboradores estão a utilizá-los, tudo isto, todos estes pequenos controlos que eu registro muitas vezes no papel, eu passo a digitalizá-los e a registrar também no sistema. Outro dos módulos é o visualizador documental. Ou seja, se eu estou num processo de transição, e nós sabemos que os desenhos são importantes e que nos mostram aquilo que nós temos que fabricar, eles vão continuar a existir, mas porquê tê-los em papel e não digitalizá-los? E ao os digitalizar e disponibilizar a consulta na fábrica de forma simples, eu aqui garanto várias coisas. Por um lado, que os desenhos estão sempre atualizados. Por outro lado, poupança na impressão e no tempo de imprimir por um lado os desenhos e depois substituir quando há uma alteração, ir à fábrica procurar onde é que eles estão e substituí-los. Por outro lado, os erros também se diminuem com esta digitalização dos documentos. Porquê? Porque o operador já não vai ter a sua capinha de produção e quando é para fazer esta peça, eu já sei, apesar dela ter sido trocada, ninguém a alterou ou eu não a troquei nesta pasta. Há aqui mais um erro, depois torna-se a fazer. E por fim, ao ter isto digitalizado, eu ganho a capacidade de acrescentar outra informação ao sistema. O que é que eu quero dizer com isto? O que têm agora são desenhos, impressos em papel, é o normal. Ao ter este visor documental, eu posso começar a gravar um vídeo de como monto uma ferramenta, ou como embalo isto, ou como faço esta afinação. Ao gravar tudo isto, repor no sistema para que quando eu fizer esta referência nesta máquina, esta informação estar disponível. E desta forma, as formações que vão dando aos colaboradores também vão ficando registadas. Para quê? Tenho um novo colaborador e as rotações de colaboradores hoje são grandes, mas eu vou alimentando o sistema, seja por máquina, seja por referência, ter todo este conhecimento. Monitorização e análise, ou seja, tudo isto que foi registado na fábrica, ter um local onde eu a possa consultar, seja a informação em tempo real e perceber de forma muito simples o que é que está a acontecer em cada um dos postos, saber o estado de uma encomenda, de uma ordem de fabrico, nesta ordem de fabrico que problemas é que teve, ou seja, tudo isto, esta informação, seja em tempo real, seja todo o histórico do que aconteceu. E por fim, uma ferramenta de validação de dados que não é mais do que um sistema, caso haja alguma falha ou algum registro que falhou, eu poder ir corrigir ou registar esse tempo, esse consumo, no próprio sistema. Quem é que tem acesso a isto? Normalmente alguém da gestão, da administração, que tenha acesso. E este é o nível 1, que vos permite ter todo o controle da fábrica em tempo real e digitalizar todos os processos da produção. Nível 2, integração com o ERP, neste segundo nível. A nossa ferramenta de sequenciação, se eu não estiver integrado com o ERP, permite-me criar as ordens de fabrico aqui diretamente. Mas se eu já tiver um sistema de gestão, um ERP, onde, com base nas encomendas dos clientes, o sistema me cria automaticamente as ordens de produção, as ordens de fabrico, e eu posso recolhê-las e, a partir daqui, sequenciá-las. O que é que eu ganho ao ter esta integração com o ERP? Depois, por um lado, eu recebo as ordens de fabrico, mas no final da produção eu posso devolver ao ERP os tempos de execução, de paragem, de ineficiências, tudo isto para quê? Para ter os meus custos de produção centralizados no ERP, que é esse o grande objetivo dele. Terceiro nível, para fechar o ciclo. Além de tudo isto, ligar-nos também aos vossos equipamentos produtivos, às vossas máquinas. Para quê? Para recolher em tempo real se a máquina está a trabalhar, se a máquina está parada, o número de unidades produzidas e cruzar isto com a informação que o operador nos diz. Libertar o operador para para o registro das quantidades, por exemplo, quando é possível e a máquina nos dá essa informação, mas ao mesmo tempo cruzar com a informação que o operador diz. O operador diz que começou a trabalhar e a máquina foi ligada
2 horas depois o que é que aconteceu neste tempo. Ou seja, ter toda esta informação. Resumindo, visto a solução, como é que ela funcionaria na vossa fábrica? Primeiro, um sistema que permite realizar a sequenciação da produção. Com este módulo, que se chama sequenciador, poder gerar também as ordens de fabrico na ferramenta para depois as poder sequenciar. Se tiver um RP que faça isto e esteja ligado a ele, recebê-las diretamente. A partir daqui eu faço todo o planeamento, toda a distribuição da produção. Depois, essas ordens chegam à fábrica e já podem ser executadas, de modo a que cada funcionário saiba exatamente o que é que tem a fazer, como, quando, com que materiais, etc. e faça todos os reportes que tem que fazer. Na fábrica também disponibilizar um sistema que permita registar tudo o que são inspeções e controles de qualidade sem necessidade do papel. E, por fim, analisar toda esta informação, seja em tempo real, seja depois através de relatórios, para poder trabalhar na melhoria contínua da minha fábrica e com isto aumentar a produtividades. A ideia principal que eu gostaria que ficassem é que digitalizar a produção não é um luxo reservado apenas às grandes empresas e que com esta solução, o All-Net Machining, podem finalmente ter controle total da fábrica, melhorar a eficiência da vossa fábrica e com isto expandir o negócio de uma forma simples. O que é que eu vou passar agora? Depois desta apresentação, vou demonstrar como é que o All-Net Machining funciona, ou seja, passar por estes módulos. Mudando agora aqui. Cá está a ferramenta. O que é que nós estamos a ver agora aqui? Estamos a ver o back-office de toda a solução. Este back-office vai ter várias ferramentas que vocês utilizam. Este é o sequenciador, mas temos aqui calendários, dados mestres, estrutura de produto, ou seja, onde vocês vão poder trabalhar e definir as várias situações. Olhando para o sequenciador, que eu não vou estar a demonstrar tudo isto, ou seja, o tempo é curto, temos 45 minutos, senão ficava maçuda demais. Vamos focar naquilo que é essencial para demonstrar este fluxo que mostrei há pouco. Do lado esquerdo, temos as ordens de fabrico todas, venham elas do ERP, e temos aqui muitas ordens de fabrico, venham elas do ERP, sejam lançadas diretamente, ou seja, são ordens de fabrico que ainda não estão concluídas, são todas as que aparecem aqui. Eu posso desde logo fazer filtros e tenho aqui toda a informação, que materiais é que vou utilizar, que ordem de fabrico, de onde é que ela foi, se já está em máquinas ou não, tempos de ciclo, tempos de setup, quantidades a produzir, o que falta a produzir, das quantidades, toda essa questão. Começo também já a ter aqui algumas cores que me vão dizer, ou seja, isto estou ligado diretamente com a fábrica e estou a saber o que se passa na fábrica. Por exemplo, estas linhas verdes ou estas ordens de fabrico a verde, quer dizer que estão a ser trabalhadas na fábrica. As laranja, que já foram iniciadas na fábrica, já alguém as começou, mas que depois foram interrompidas. Eu posso fazer filtros, por exemplo, e vamos aqui escolher tarefas de cortar, e fazer com isto filtros, podia ter aqui outros campos, tenho aqui toda a informação necessária, ordenar, filtrar, tudo isto. Do lado direito, eu tenho todas as minhas máquinas, eu vou-me concentrar agora aqui numa máquina de corte, e estas são as ordens que eu já tenho planeadas para lá. Contudo, eu tenho aqui mais ordens de fabrico que quero enviar para a máquina. Mais estas todas que já lá estão, posso retirá-las. De qualquer das formas, eu vou escolher aqui à sorte esta e esta. E como é que eu as mando para a máquina? De forma muito simples. Carreguei no botão e elas passaram para cá. Depois disto de elas estarem na máquina, eu posso ordená-las. Por exemplo, esta eu quero que suba, quero que passe para cima. Esta, afinal, já não é necessária, vou passá-la para baixo. Esta é urgente, que o cliente pediu isto com urgência. E vou ordenando as minhas ordens de fabrico à medida das minhas necessidades. E vou fazendo isto pelas várias máquinas. Estando pronto, o que é que eu tenho que dizer ao sistema? E posso ver, mais uma vez, de um lado, do outro, fazer filtros.
perceber quando é que são as datas estimadas, quando é que isto foi atualizado, toda esta informação, o que é que falta produzir, toda esta informação. Tendo o meu planeamento feito para o dia, para a semana, o que é que eu digo ao sistema? Carrego no botãozinho calcular datas e ele vai-me fazer todo o planeamento. Vamos aqui, então, tenho aqui as minhas várias máquinas, com cada uma delas com as ordens sequenciadas, e dos planeamentos que eu estive a fazer, eu consigo ver para esta máquina qual vai ser a cadência. Logo aqui eu já ganho informação. Eu sei que com base, e como é que foi feito este cálculo? Com base nos tempos teóricos, nos tempos de ciclo, nos tempos de setup, com toda esta informação que uma ordem de fabrico deverá ter, o sistema vai-me fazer toda esta distribuição, mas tem em linha de conta também os meus calendários. O que é um calendário? Tenho um calendário para a fábrica com os feriados, com os fins de semana, onde defino os dias que trabalho, como não trabalho. Posso ter calendário geral e calendário para uma máquina específica que se calhar acontece. Algumas tarefas de maquinação eu deixo-as a fazer à noite ou ao fim de semana porque são longas e posso pôr a máquina a trabalhar sozinha e depois quando eu chegar o serviço está feito. Ou seja, poder ter todo este balanceamento para quê? Para me facilitar aqui no planeamento. Ao ter as operações, imaginemos que um cliente me liga. Nesta ordem de fabrico, eu consigo ver que ela vai começar no dia 13 e vai terminar no dia 14 de manhã. Eu tenho a ordem de fabrico pronta. E já posso dizer ao cliente, olha, depois do almoço pode vir buscar que isto está pronto. É claro que isto é uma base de dados de demonstração, mas a ideia é ir afinando os processos de forma a que estes dados que eu aqui tenho sejam mais próximos da realidade. Porque imprevistos na produção vão acontecer sempre. Isso já sabemos. Uma coisa é o que eu planei, depois é outra aquilo que acontece na fábrica. Contudo, eu vou ter sempre este balanceamento. Perceber em tempo real, ou seja, o que está a acontecer na produção vai-me retroalimentar o planeamento. Isto vai estar sempre em ordem. Da mesma forma, se o operador, em vez de começar a ordem que precisava de começar outra que é em baixo, o sistema vai mostrar que isto está a verde quando eu estiver a sequenciar. Por outro lado, aqui tenho o Gantt de todas as minhas máquinas, para perceber sempre quando é que elas começam, quando é que elas terminam, por aí fora. Posso ver isto em dias, em horas, em minutos, mudando isto para horas, percebendo a que horas é que começa, a que horas é que acaba cada uma das minhas ordens de fabrico, tê-las aqui todas sequenciadas, e ao mesmo tempo, e também vos pode acontecer, terem mais do que uma máquina que faz ou que tenha a capacidade de fazer a mesma coisa, perceber o balanceamento. Por exemplo, eu tenho esta e esta que podiam fazer a mesma coisa, estão balanceadas, mas esta aqui, se calhar também podia-lhe dar mais carga. Podia retirar de uma destas e ir equilibrando tudo isto. Isto faz-se movendo as ordens de umas máquinas para as outras. Também posso definir datas quando é que eu quero que comece a ser planeado. Ou seja, o que está, mas daqui para a frente quero outra ordem. Ou seja, isto é ferramenta de planeamento, de sequenciação que nós temos dentro do Holonet Machining. Isto está pronto, foi para a máquina, planeei, está tudo certinho. E agora, como é que o operador trabalha na fábrica? Como é que o operador vê esta informação? Este é o ecrã presente na fábrica, que no fundo o objetivo dele é ser simples de trabalhar, que tenha toda a informação crítica para o operador fazer o seu trabalho da melhor forma e que possam reportar também de forma simples tudo aquilo que estão a fazer, toda a sua atividade. Então o que é que eu tenho explicando este ecrã? Por um lado vejo que não estou nesta máquina, chamada TL20. Depois que a máquina está em produção. Aqui em produção tenho aqui uma barra verde logo a alertar deste estado de máquina. Depois o que é que eu estou a fazer? Qual é a ordem de fabrico? O que é que estou a fazer? Quantas peças é que foram feitas? Quando é que iniciou? Quando é que está planeado a terminar? Podia ter observações. Uma imagem da peça. Qual o material que eu necessito, seja para levantar o armazém, seja para informar o armazém. Neste caso é só uma matéria-prima. Um contador da produção. Ou seja, quantas peças é que eu já fiz das 1000, neste turno quantas é que foram feitas, destas quantas é que foram rejeitadas e no turno
tamanho, ou seja, alguma coisa aconteceu neste turno para eu em 55 peças registar 5 e nas outras 700 ter registado 2. Se eu tiver ligado à máquina, estes contadores são atualizados automaticamente, sempre que é feita mais uma unidade. Se eu estiver ligado à máquina, incidências que possam existir, elas são registadas para o operador trabalhar ou depois justificar. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu tenho uma cadência de peças, se tenho definido um tempo de ciclo, se controlo o estado da máquina quando me liguei a ela, se ela está a trabalhar ou se está parada, se devia estar a trabalhar e de repente houve uma paragem na máquina, seja por uma limpeza que eu tive que fazer, seja porque partiu uma ferramenta, a máquina parou, automaticamente o sistema registra uma incidência. Todo ele está preparado para dar prioridade ao trabalho do operador e não aos registros. Ou seja, isto aconteceu, o operador está junto à máquina, o que é que vai fazer? Vai pô-la a trabalhar. É esse o objetivo. Substituir a ferramenta, seja o que for, o objetivo é esse. E a máquina depois continua. O operador, depois para a máquina a trabalhar, o que vai ter é que justificar isto. Para quê? Para eu ganhar conhecimento deste tempo e saber quais são os motivos. Da mesma forma, se eu tiver uma precisidade de checklists, eles também vão aparecer aqui para o operador justificar. Mas, o que é que eu vejo mais? Quem é o operador que está presente na máquina? Neste caso é o Carlos, que está a trabalhar na máquina. E cá em cima tenho um botão que diz mudança de centro. O que é isto? Eu posso configurar os computadores que eu vou ter espalhados pela fábrica para mais do que uma máquina. O normal é eu ter um PC para uma máquina, 2, no máximo 3 máquinas, e onde as pessoas vão fazer o operador. Neste caso eu tenho um terminal com 12 máquinas. Não recomendamos isto. Isto ia se tornar pior do que a máquina de café, porque toda a gente ia fazer os registros ao mesmo tempo, depois ia-se fazer fazer fila. Nos dias que correm, não justifica, ou pelos preços que o hardware tem, já não justifica ter um terminal para tantas pessoas, mas é possível configurar, por isso o mais comum é ser duas máquinas. Vou mudar agora para outra máquina para explicar os botões cá de baixo, ou seja, os botões da operação e como é que funciona o processo. Expliquei o ecrã, como é que funciona o processo. O operador vai interagir com o sistema normalmente nestes botões. Primeira coisa que o operador tem que fazer é quando chega, diz, ou quando vai começar a trabalhar, eu estou alocado a esta máquina. E para isso, ele registra o seu código. Isto pode ser o registro no ecrã. Eu posso chamar um ecrã tátil para fazer este registro. Posso ter um cartão com um código de barras, com RFID, e ao passar no leitor, automaticamente ele assume. Ou seja, o Alexandre chegou. O que é que o sistema me faz logo? Primeiro logo um checklist. Abre-me automaticamente. O que é que ele me pergunta? Se eu tenho os equipamentos de segurança. Se eu digo que sim, tudo muito bem. Se eu digo que não, ele desdobra-me isto. Tens os óculos? Sim. Tens as luvas? Não. Tens as botas? Sim. E observações. Luvas rasgadas. Já pedi novas. Ok. Fica o registro do operador. Ou seja, este tipo de ferramentas, os checklists, é-vos dada a formação para vocês serem autónomos. Vocês vão poder criar todos os que querem. Isto é só para mostrar, exemplificar a potencialidade. Está finalizado. Logo, primeira pergunta. Sim, senhor. Tenho 2 pessoas na máquina, o Alexandre e a Maria, e agora vou iniciar uma ordem de fabrico. Ou seja, eu cheguei à máquina e agora vou começar a trabalhar. O que é que me aparece aqui? O mesmo que me aparece aqui. Ou seja, a ordem que eu escolhi, recordam-se que esta eu puxei-a para cima, esta puxei-a para baixo, isto está aqui a respectiva ordem. Ou seja, o que eu alterar aqui aparece-me nesta sequência. Se eu agora fizer aqui alguma alteração, eu não a estou a ver, mas a partir do momento em que vou iniciar a próxima, isto já vai estar refletido. Ou seja, se eu fizer voltar e voltar a entrar, já vai mostrar as alterações que eu possa fazer cá atrás. E eu só tenho que escolher a ordem de fabrico. Por norma, é da primeira para a última. Está aqui a sequência. E iniciar a ordem de fabrico. O que é que acontece quando eu faço isto? Isto também é uma parametrização do sistema. Automaticamente entrei em modo setup. Ou seja, eu vou começar a trabalhar nesta ordem de fabrico, mas primeiro vou preparar a máquina. Mudar a ferramenta, seja o que for, carregar a matéria-prima, tudo isto. Faço o setup
começo a ganhar com isto um controle que de outra forma não tinha. Terminei o setup. O que é que eu tenho que dizer? Terminei o setup. Está a máquina pronta para trabalhar. Automaticamente isto mudou para verde. Vamos a ver aqui mais uma vez as cores. Mudou para verde e posso começar a trabalhar normalmente. O que é que eu vou fazer agora? Estava neste caso o Alexandre e a Maria. Sou a Maria e vou dizer que saí. Só tive cá a ajudar a fazer o setup e agora posso sair. O que é que ao fazermos isto nós estamos a dizer ao sistema? Que durante a tarefa de setup eu tive 2 colaboradores e vou registar o tempo destes colaboradores que se traduz no custo dos 2 trabalhadores. A partir deste momento que o setup está feito, eu tenho um colaborador que vai estar aqui na máquina e que me dá o apoio. E isto pode ser um colaborador por uma máquina, um colaborador para várias máquinas, vários colaboradores para a máquina ou vários colaboradores para várias máquinas. E podemos ter configurações diferentes ao longo da fábrica. Nesta máquina, por exemplo, eu permito deixar entrar mais do que uma pessoa. Noutras máquinas, basta uma pessoa e quando um tenta entrar, o sistema já não deixa ou automaticamente tira o que lá estava. Tudo isto para quê? Para eu começar a ter um controle exato dos meus custos. A partir do momento em que eu tenho os tempos bem controlados, também controlo os custos. Isto estou a trabalhar. O que é que eu posso fazer mais? Estou a imputar tempos a esta ordem de fabrico, mas o que acontece muitas vezes na produção é que vocês têm tarefas, ou os vossos colaboradores têm tarefas, que não estão diretamente associadas a uma ordem de fabrico. O que é que eu quero isto dizer? Às vezes é preciso ir ajudar no armazém, ou ajudar a carregar ou a descarregar um caminhão, ou é preciso fazer uma tarefa de limpeza que não está associada. O sistema também me permite fazer todo esse registro. Como? Agora, não numa ordem de fabrico, mas numa tarefa. Estas tarefas estão tipificadas, mais uma vez são vocês que as definem. Qual é o operador que vai fazer esta limpeza? Por exemplo, aqui o operador 4 vai fazer uma tarefa de limpeza, mas podia ser o armazém. Vocês é que definem isto. Ok. E está a máquina a trabalhar, o operador a fazer a tarefa de limpeza, fosse o que fosse. Se eu estiver, mais uma vez, ligado às máquinas, eu sei exatamente destas 4.000 peças que tenho que fazer, 1.500 já foram feitas, 13 foram feitas neste turno, quer dizer, e nós vimos e conseguimos ver aqui atrás que isto era uma ordem de fabrico que já tinha sido iniciada e tinha sido interrompida. 13 já foram feitas, 27 rejeitadas, 7 neste turno. De qualquer das formas, automático é de uma forma, mas o operador também pode sempre indicar as quantidades. E se nós estivermos naquele primeiro nível, eu não tenho ligação às máquinas, por isso terá que ser o operador. Como é que ele faz isto? Ele indica quantas peças é que fez. Fiz mais 20. Se há alguma rejeição, também posso dizer, olha, uma foi rejeitada e ele pergunta-me logo o motivo. Mais uma vez, toda esta informação dos checklists, dos motivos de rejeição, vamos ver a seguir também as incidências, tudo isto são vocês que definem, fica tipificado e o operador só tem que escolher as operações. Para quê? Para depois vocês poderem fazer sempre análises. Ou seja, a partir do momento em que os dados estão estruturados, eu consigo analisá-los. Foi isto e tive mais 2 rejeições. Esta foi por rebarbas e esta foi por fora de tolerância. Que seja. Tenho aqui as rejeições. Quantidades, está explicado como é que nós fazemos. Entretanto, a Maria terminou a tarefa. Só vou terminar aqui que é para depois vermos. A Maria não, a Laura. A tarefa de limpeza, a máquina está pronta. Isto está a registrar quantidades, está a registrar tempos, por aí fora. Já vimos presença na máquina, ou seja, eu chego, digo que estou na máquina, posso entrar e posso sair da máquina. Ordem de fabrico que eu estou a trabalhar. Se faço tarefas que não estão associadas a uma ordem de fabrico, também as posso registrar. A declaração de quantidades, peças boas, peças más, os motivos de rejeição. Incidências. As incidências podem ser automáticas, quando é a máquina que as comunica, mas podem ser também a pedido do operador. O que é isto? Incidências a pedido do operador. Aconteceu qualquer coisa. Fiquei sem matéria-prima, a máquina variou, uma avaria elétrica, e o operador pode
iniciar a incidência, a máquina parou, deixa-me registá-la. Para quê? Porque as incidências vão ter sempre um início e um fim. Porquê é que foi esta incidência? Olha, porque houve um corte de luz. Okay. A máquina está parada. Uma falha. Quando estiver terminada, reparem que automaticamente mudou o estado para a ocorrência de produção. Isto depois na monitorização eu consigo ver estes estados em tempo real, quando estou a monitorizar a fábrica em tempo real, e da mesma forma também vejo no sequenciador. Terminou a incidência. O operador só tem que ser, a máquina está a trabalhar, pôs a trabalhar. Sim, senhor. Terminar. Se quiser, também podia ter escrito algumas observações. Mais uma vez, estão a perceber que isto é sempre simples, é muito fácil interagir com o sistema. Checklists. Respondemos há pouco a um checklist dos equipamentos de proteção, os EPIs. Mas eu posso, e de certeza que o irão utilizar, eu posso utilizar os checklists para quê? Para fazer aqueles controles de qualidade que muitas vezes os clientes nos obrigam. Ou seja, as medições das cotas. E a cota 1 está em 90, senhor. Ele diz-me logo que isto está fora de cota, logo por cores. Atenção, era 100 mais ou menos 5, mas é a medição que eu estou a fazer. A segunda cota, sim senhor, 101. E a terceira cota também está correta, mas eu vou me enganar de propósito e eu vou escrever aqui 999. Fugiu-me o dedo. O que é que o sistema me diz? Alto, que este valor não devia cá estar. Ou seja, até aqui é tolerado. Isto devia estar em 95, está em 90. Ok, tolerado. Agora 999, isto não pode ser. Desde logo para quê? Para ajudar os operadores, mesmo nestes registros manuais, a que os dados introduzidos sejam fiáveis, sejam verdadeiros. Ou seja, isto é, por cores eu vejo logo, está fora de cota, mas vermelho. Calma que isto vermelho não costuma aparecer. O que é que aconteceu? E eu posso interagir. Estão as cotas registadas. Está feito. Podia ter aqui outros tipos de checklists para vocês responderem. E com isto, reparem que é sempre semelhante. Iniciar a operação, clicar no botão, justificar, ou seja, tudo isto. E com isto, eu de forma simples consigo digitalizar. Por fim, o que é que falta de nós vermos? A questão dos documentos. O que é isto dos documentos da documentação? É o que eu já falei. É poder ter em formato digital tudo aquilo que eu preciso. E pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, ou se eu tenho vários documentos para a mesma peça, para o operador não ter que andar à procura, eles vão-me aparecer. E depois eu posso abri-los. Posso fazer zoom, ver exatamente como é que isto está, posso trocar de referência, puxar para a direita, puxar para a esquerda, ver a cota, abrir um PDF, ver uma imagem, ver um vídeo, ou seja, digitalizar toda a informação. Qual é a vantagem? O operador não tem que andar no papel, não tem que andar à procura nas pastas. Se eu estou nesta máquina a fazer a referência, eu aqui vou diretamente para as referências que tenho que fazer. Ou seja, tenho toda a minha produção digitalizada e, como nós vimos, de forma relativamente simples. Isto são as operações do colaborador. Já vimos o checklist, que está aqui atrás. Ou o checklist, não, o sequenciador, a ferramenta de trás. Toda a forma como o operador registra, forma sempre muito simples. O que é que vamos ver agora? O portal, ou seja, a monitorização. Nós estávamos na máquina de corte, na SABI, e cá está. E podemos ver isto, quantas peças é que ele fez. 1542, naquelas estão 1542 das 4000 que necessitam. Terminar às 11h36, ou começou às 11h36, está aqui a hora de início, o avanço da ordem de fabrico, como é que isto já está, os indicadores principais. Eu estando ligado à máquina, isto está a ser atualizado em tempo real. Não depende dos registros dos operadores, mas consegui perceber toda esta dinâmica. Perceber que a máquina está parada, se houvesse uma incidência a máquina ia estar a laranja, ou seja, toda a parte da monitorização da fábrica. Mas eu posso ter a minha fábrica dividida por secções. Eu estava a ver aqui uma máquina que tenho-a separada só mesmo para efeitos de demonstração, abrindo aqui outra secção,
e eu posso ter as minhas máquinas com uma imagem, com os indicadores. Quando estou ligado à máquina, e todo este tipo de indicadores com o OEE calculado em tempo real. O que é o OEE? É a medida de eficiência do meu equipamento, que depende destes outros três, da disponibilidade da máquina, ou seja, das horas que tem para trabalhar, do rendimento, daquilo que fez durante as horas que trabalhou e da qualidade com que produziu. E estes três indicadores vão-me dar o indicador principal, que é o OEE, a medida da eficiência da minha máquina. Quando eu não tenho ligação à máquina, o OEE pode continuar a ser calculado, só que será calculado a posteriori, depois dos registros, depois disto estar feito. Não tenho em tempo real, mas posso na mesma ter o rendimento e a qualidade da máquina e perceber como é que está o avanço da respectiva máquina. Outra forma de visualizar que nós chamamos de alta densidade, ou seja, a monitorização da alta densidade. Como vemos aqui, ecrãs mais curtos, com as várias máquinas, onde no mesmo ecrã eu posso ter mais máquinas disponíveis. Ao clicar numa máquina, eu consigo ver com maior detalhe a mesma informação que tínhamos atrás. Quem é o colaborador que está, quais são os indicadores, como é que está a evolução. A evolução da ordem de fabrico vai nos 118%. Porquê? Porque eu tinha que fazer 500, já fiz 593. Toda esta informação. Mas depois posso entrar no detalhe da máquina. Isto estou a fazer uma monitorização em tempo real. Perceber que nesta máquina não houve nenhuma paragem, para já. Está a correr ótimo. As peças foram boas e as peças más. Quem é o colaborador que está. Visualmente, como é que foi feita a produção. E perceber aqui, quando é que esta barra vermelha é a hora. Eu fazendo zoom, nós vemos um momento agora a acontecer e evoluir para ter sempre esta percepção. Quando é que isto estava suposto terminar. Quais são os resumos dos turnos. Aqui apareceria-me as paragens, quais eram os respectivos motivos. Toda esta informação. Há pouco, voltando aqui outra vez atrás, vindo à máquina. Esta máquina, se entrarmos na máquina, aqui vamos conseguir ver os motivos das incidências que eu acabei de registar. Já está, foi uma de corte de luz, a que eu registrei, e a duração da incidência, se tivesse mais, ele mostrava a informação. Isto é monitorização em tempo real. Contudo, o sistema já tem um conjunto de relatórios pré-definidos que vos permitem depois fazer toda a análise da fábrica com o objetivo à melhoria contínua. Naqueles estão aqui, este conjunto de relatórios são estes todos que eu já fiz o favor de os abrir aqui em cima, para ser mais direito e mais fácil. Começamos com o primeiro, detalhe dos trabalhos das máquinas. Ou seja, eu tenho filtros, posso escolher a data, neste caso eu pus dia 6, todos os turnos, todos os meus meios produtivos estão todos selecionados, podia ver só de uma máquina, só de um turno. E o que é que eu tenho aqui? Perceber neste dia o que é que cada um das máquinas fez, quanto tempo é que demorou, quais foram as ocorrências que existiram. Isto é uma base de dados de demonstração e sempre que eu faço aqui registro, eles ficam registados, por isso há umas que têm mais, outras que têm menos. Toda esta informação, ela está aqui registada. Outro dos relatórios, e eu acho que vocês vão gostar muito deste, a atividade dos vossos colaboradores. Ou seja, todos aqueles registros que eles fazem, e eu vou saber exatamente o que é que eles fizeram, quanto tempo demoraram, se fizeram alguma coisa, se não fizeram. E desde logo, percursos. Primeiro, percursos. Perceber, por exemplo, aqui o Carlos Fernandes, e mais uma vez estamos a ver para determinado dia, ou seja, neste caso, um intervalo de dias, entre o dia 6 e o dia 9, conseguir ver o que é que eles fizeram. Posso ver por mês, ontem, ou seja, conjunto de filtros para vocês poderem fazer todas estas análises. Podia ver só para um, podia vê-lo para todos. Perceber que o Carlos esteve a trabalhar, esteve aqui uns períodos a cinzento que não fez nada, que não houve nenhum registro, poder andar com isto para a frente, para trás, aqui é onde estamos hoje. Este relatório, o que está a acontecer agora, eu não estou a mostrar aqui mesmo para não confundir, isto foi assim que o relatório foi feito, ou seja, o detalhe do que está a acontecer eu vejo em tempo real. Isto é uma análise para consultar o histórico daquilo que os colaboradores andaram a fazer. As tarefas de limpeza que a Laura fez, tudo isto. Quando é que a máquina esteve parada,
fazer zoom, ter aqui uns setups, tempos de paragem, incidências, ou seja, eu tenho todo o detalhe de que cada um dos colaboradores fez. Ao mesmo tempo que tenho isto de forma visual e percebo logo se isto tem muitos vermelhos ou muitos cinzentos, não é boa informação. A mesma coisa com os setups, os tempos que demoraram, por aí fora. Eu tenho toda esta informação em tabela. E o que é que eu posso fazer mais? Preciso de outro tipo de análise. Eu ainda posso exportar isto para Excel. Abrir o fecheiro, só esperar que o meu Excel abra. Toda esta informação eu vou tê-la disponível num Excel. Cá está ele. Tudo aquilo que se passou, eu tenho toda aqui a informação e depois, por colaborador, os vários colaboradores, posso fazer as análises que quiser. Isto relativamente a atividades de operários. Mais, o que é que nós temos? O OEE, a medida da produtividade por excelência dos meus meios produtivos. Perceber, mais uma vez, por filtros, por datas, aqui neste caso estou a ver o mês de Abril, como é que foi a minha produtividade no mês de Abril, para quê? Para todas as minhas máquinas, escolher o mês inteiro, toda esta informação com os respectivos filtros, perceber como é que se comportou cada um dos meus equipamentos, como é que foi a evolução, ou seja, vários tipos de análise, perceber toda esta evolução, para quê? Para poder agir, poder melhorar, poder evoluir o meu trabalho. Só que agora as decisões que eu tomo, as melhorias que eu faço, não são com base na intuição, mas são com dados concretos, dados reais. Depois as incidências, ou seja, todas as incidências, todas aquelas paragens de máquina e os respectivos motivos, eles vão estar registados. E nós vemos aqui algumas paragens muito curtas, só eu quando estou a testar, outras mais longas. Os motivos normalmente eu escolho o mesmo barras torcidas, por isso é que ele aparece aqui. Onde nós estamos, aquilo que vai sendo registado, toda esta informação. Outro dos relatórios, os checklists. Eu saber que os checklists que eu respondo, onde é que eles estão, onde é que não estão, e nós vemos aqui para a máquina, neste caso estou a escolher apenas uma máquina, para o dia 6, quais foram os registros. Houve 2 que não foram respondidos, que deviam ter sido, e houve aqui quais foram as cotas, foram os mesmos valores que escrevia hoje, toda esta informação. Outro dos relatórios é o planeamento. No fundo, o que é que este relatório faz? Ele vai-me cruzar o real com aquilo que aconteceu na fábrica. Ou seja, neste caso, aqui para esta máquina, devia estar a fazer estas tarefas, foram estas que foram sequenciadas, e no fundo, tenho uma tarefa de maquinário que já vem lá de trás. Lembrem sempre que isto é uma base de dados de demonstração. Os dados que aqui estão podem não fazer grande sentido, mas ao ter implementado isto na vossa fábrica, eu vou poder fazer esta análise. Mesmo nos filtros, eu posso escolher uma ordem de fabrico específica, ou seja, aqui estou a ver tudo, mas podia ser uma ordem de fabrico específica para eu perceber esta ordem, esta referência, porque é que aconteceu isto. Isto estava planeado para este dia, porque é que não foi feito, quando é que isto foi feito. Pronto, toda esta informação. E por fim, outro relatório, que eu acho que este então é aquele que mais vezes vão usar. O que é que isto me permite? Permite-me escolher uma encomenda de cliente, aqui já não estou ordem de fabrico, estou numa encomenda de cliente. Uma encomenda de cliente pode ter várias referências a produzir. Cada referência, se são diferentes, vai ter uma ordem de fabrico específica. Então, esta encomenda de cliente, a 4564, deu-me origem a 4 ordens de fabrico, 4 referências diferentes, 1, 2, 3, 4, com quantidades diferentes, 50 destas, 100 destas, 200 destas e 200 destas. E eu com isto, cada uma delas com tarefas diferentes, uma rota de fabrico diferente, umas cortar, outras maquinar, outras assemblar, seja o que for, e a evolução, eu perceber a cada momento nesta encomenda como é que está, o que é que já está feito, o que é que não está, o que é que está em atraso. Ou seja, com isto ter uma visibilidade completa da encomenda do cliente. Se calhar, às vezes, acontece-vos terem uma parte da encomenda feita, mas outra que eu tenho que fazer, que é só uma ou 2 peças, ou que é uma coisa mais simples, ficou esquecida. Pronto. Ou de todas as peças falta-me fazer uma. Isto já passou no corte, já passou na assemblagem, neste caso são valores diferentes, mas isto podia ser aqui 49, aqui das 50 a 49 eu já vou
no embalamento e ainda me falta fazer uma peça. Quando é que eu sei isto? Quando estou a meter no caminhão e falta uma peça e depois tenho que andar a correr. Pronto. Com isto, ter esta visibilidade e ter esta análise e poder fazer encomenda. Quem diz encomenda, temos depois aqui outros relatórios que faço isto ordem a fabrico. Pronto, eu não os passei por eles todos, passei por aqueles que julgo que são os mais importantes e aqueles que mais usam. E é isto. A demonstração do sistema, como viram, é algo muito simples. Sequenciar, registar na operação, o checklist, com as incidências, com tudo isto, e acompanhar na fábrica, em tempo real, perceber tudo, seja em tempo real, seja uma análise. Eu vou voltar à apresentação, agora só mesmo para terminarmos. O que é isto? O que é que eu vos trago agora como benefícios? Isto foi aquilo que ao longo destes anos todos os clientes nos reportam. Como é óbvio, isto não acontece em todos os clientes, nem na mesma percentagem, mas isto foi uma compilação daquilo que fomos, dos benefícios que os clientes nos transmitem. 100% dos clientes nos dizem que passam a tomar decisões baseadas em dados. Aquela intuição que eu tenho, o suponhamos que existia, deixa de existir. Portanto, isto é garantido. Porquê? Porque o sistema foi pensado para ser simples, para ser fácil de trabalhar, para garantir a integridade dos dados, que os dados são verdadeiros, que são fiáveis e que são em tempo real. E eu poder tomar decisões. Depois, diminuição das rejeições. 90% de diminuição das rejeições. Porquê? Mais uma vez por causa disto. Porque eu estou a monitorizar a informação em tempo real. Aumentos enormes na eficiência global. E estes aumentos de eficiência conseguem-se aumentando pequeninas eficiências ao longo de todo o processo, que me vão dar este valor de aumento de rentabilidade de 40% ou de eficiência na minha fábrica. Diminuição dos tempos de ciclos. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho as coisas controladas, tenho o processo controlado, definido, controlado e monitorizado, a tendência para que haja desvios é menor. Por isso, eu consigo otimizar. Se eu hoje já fiz esta operação em 10 minutos, porque é que eu amanhã terei que ir fazer em 20? E não é de insistir para ir diminuindo, ir otimizando dos 10, passar para os 9, passar para os 8 e por aí fora. Diminuição dos atrasos. Ou seja, eu tenho mais uma vez isto controlado, diminuir atrasos. Diminuir custos de produção, com base em tudo isto, com aumentos de eficiência, com diminuição de rejeições, de tudo isto. Diminuição das reclamações dos clientes. Eu tenho a informação antes de ser tarde. Eu posso antever o que é que vai acontecer e falar com o cliente antes de falhar nos prazos. Da mesma forma, como garanto que os registros são feitos e eles ficam registados a que hora é que foi feito, quem é que o fez, toda esta informação, aqueles controlos de qualidade, os operadores têm muito mais cuidado em fazê-los. Por exemplo, e dou-vos um exemplo, se eu tenho uma cadência de hora a hora, tenho que fazer um controle de qualidade numa peça. O operador, se eu não tenho isto digitalizado, no final, quando está a terminar a ordem de fabrico, esqueci-me. E vai lá e registra, pega na última peça ou nas últimas peças, faz ali 2 ou 3 medições e registra-as todas. Se, entretanto, houve desvios ao longo do processo, isto já passou, que podem até chegar ao cliente. Contudo, a partir do momento em que eu tenho isto digitalizado, o que é que eu tenho que fazer? O operador pode fazer isto na mesma no fim, só que eu vou ficar na hora que ele fez isto. Ou seja, e posso-lhe chamar a atenção e ele vai estar muito mais atento para que faça os registros quando tem que os fazer. Diminuição do tempo de introdução de dados, seja dos operadores na fábrica, seja depois no pessoal administrativo que tem que converter aqueles papéis em Excel. Diminuição dos estoques e do work in progress. A partir do momento em que eu ganho visibilidade e controle de tudo o que se passa na fábrica, eu tenho mais garantias de quando é que vou precisar das matérias-primas, quando é que vou terminar as minhas produções e, com isto, poder reduzir tanto os estoques como as minhas... poder reduzir as quantidades de segurança que eu tenho, seja de estoques de matéria-prima, seja de work in progress, mesmo porque eu tenho certeza de quando é que as coisas vão começar e quando é que vão terminar. Diminuição de tempos de trabalho perdido e diminuição no acesso à informação. Ou seja, como vemos aqui, são indicadores muito grandes e este, sem dúvida, de todos os produtos que nós vendemos, a nossa solução de MES, sem dúvida nenhuma, é aquela que o retorno é mais rápido. Espera-se que, ao implementarmos isto,
em meio ano vocês tenham o retorno do investimento. No máximo, em meio ano tenham o retorno do investimento da solução, ao passarem do papel, do Excel, para uma solução como esta. E chegamos ao fim. Era isto que eu tinha planeado para vos mostrar hoje. De qualquer das formas, eu vou ficar aqui um pouco mais para responder a perguntas que tenham, alguma questão que queiram colocar. Não têm microfone, mas têm a possibilidade de escrever no chat, e se o fizerem eu respondo. De qualquer das formas, deixo os meus contactos, seja para me colocarem por e-mail, seja para me ligarem e para poder passar nas vossas empresas, estudar convosco, mostrar-vos como é que o Alanet vos pode ajudar. Havendo interesse, tenho essa disponibilidade. De qualquer das formas, entretanto, já chegou uma questão. O António pergunta: posso selecionar várias ordens de fabrico ao mesmo tempo? Sim, podemos. No exemplo, por acaso, não mostrei nenhum exemplo desses, mas deixem-me pensar aqui numa situação. Imagina que estão a maquinar eixos ou braços de suspensão para um carro. Estão a fazer trabalhos de maquinação para braços de suspensão de um carro. Eu tenho o direito e tenho o esquerdo. O que é que eu faço? Na minha máquina, eu preparo os dois ao mesmo tempo. O que é que eu quero? Iniciar as duas ordens de fabrico. Como são duas referências diferentes, terei duas ordens de fabrico diferentes. O que eu quero é que o operador possa iniciar as duas e terminar as duas. Assim, e por configuração, o nosso sistema permite isto. Iniciar numa máquina várias ordens de fabrico, ou nesta máquina poder fazer isto. Nas outras só me deixa fazer uma. Ou seja, a configuração não tem que ser por igual para a fábrica toda, porque as necessidades dos postos de trabalho variam. E mais, ao fazer isto, mesmo a distribuição depois dos tempos pode ser diferente. Pode ser, ok, fiz duas peças, é metade para cada um, mas podem ser, neste caso, se calhar eram duas peças que tinham o mesmo trabalho, mas pode haver outras situações em que faço três de uma referência e uma de outra, uma tem mais peso do que outra e a máquina permite, eu ponho várias de uma vez só na máquina, na minha mesa, para fazer todos estes trabalhos, e desde que haja um critério, como por exemplo o peso das peças ou a quantidade fabricada, este tempo pode ser distribuído proporcionalmente. Vê se, entretanto, já chegou aqui mais alguma questão. Já temos aqui outra. O Leandro diz assim: disse na sua apresentação que este produto tinha 3 níveis. Se eu escolher, por exemplo, iniciar sem a ligação às máquinas, ficarei sempre assim? Ou mais tarde posso ligar às máquinas? Pode, Leandro. Pode fazer essa ligação. Eu também disse que o sistema era escalável, ou seja, que o objetivo deste Alanet Machining é não ter gorduras nenhumas, ter o essencial para vocês trabalhem, aquilo que é necessário para vocês poderem digitalizar a produção, mas que a solução é muito mais completa e é escalável. No futuro, seja porque tiveram mais necessidades, têm uma nova secção, os processos mudaram, a nossa equipa de consultoria está cá para analisar os processos convosco e adaptá-los ao sistema, pô-los a funcionar no sistema. Mas eu acho que também já referi isto. O que nós queremos, acima de tudo, é que esta solução vos ajude a crescer. Porquê? Porque quanto maiores vocês crescerem, mais competitivos se tornarem, mais dinheiro vão ganhar, mais vão investir na vossa empresa e mais vão precisar de nós. E mais vão querer que este produto evolua. E é isto que nós queremos. O vosso sucesso vai ser, sem dúvida nenhuma, o nosso sucesso. Não sei se, entretanto, há mais alguma pergunta? Eu julgo que há aqui outra pergunta. E onde se posiciona... Quem é que fez esta pergunta? Eu não estou a ver quem é... Não estou a ver quem é que fez esta pergunta. Não consigo ver o nome. Acho que foi o Pedro. Confirmar só. Sim, foi o Pedro. Onde se posiciona este produto em relação ao Alanet Next? Será para o segmento SMB, para quem queira fazer um planeamento simplificado, do lado do MES, em vez do RP? Pedro, perceba a sua questão. Este produto, no fundo, é o Alanet Next, mas simplificado. É um pacote que nós estamos a criar. Para quê? Para empresas de pequena dimensão. Ou seja, no fundo, este é o Alanet e os clientes que conhecem a nossa solução e já o têm. Eu penso que este Pedro até já é nosso cliente, não tenho a certeza, depois eu também confirmo. E por isso é que está a fazer esta questão, que já utiliza a nossa solução Alanet Next.
O que nós temos aqui é um pacote simplificado, que tem estas funcionalidades e trabalha desta forma que eu demonstrei. No futuro, ele pode sempre evoluir, com novas funcionalidades, com novas parametrizações. Mas a diferença é mesmo esta. É para um segmento das pequenas empresas, adaptado a este tipo de negócio. A empresas de maquinação ou empresas que façam, que tenham processos de maquinação. É este o objetivo deste Olanet Machining. O José Pato penso que também colocou uma, mas eu não a estou a conseguir encontrar. Porque é que... está aqui. Bom dia, José Pato, 3D ISO. Pelo que verifica, a solução está vocacionada para peças únicas. A nossa produção é essencialmente com conjuntos. Pertencem a uma única ordem de produção, mas com várias peças. Como funcionaríamos assim? Da mesma forma, isto pode não ser peça única, ou seja, eu tenho um conjunto, no vosso caso, pelo que eu percebo da questão, José, é que em vez de fazer uma peça, como eu estava a mostrar aqui este tubo, eu tenho um conjunto constituído por várias peças. E se calhar em termos de quantidades não faço 50, não faço 100 conjuntos destes, faço 1, 2, 3 unidades mais pequenas. Mas no fundo é a mesma coisa. Cada uma destas peças vai ter a sua estrutura de fabrico. Umas vou ter que cortar, outras vou ter que maquinar e depois vai haver a referência final que eu quero, vai ser constituída por estes, digamos, intermédios. E é possível fazer tudo isto no sistema. Ou seja, criar estas ordens intermédias que depois vão ser utilizadas numa peça única. Vai haver uma tarefa de montagem, por exemplo, que as vou incorporar todas numa peça única. E quais são os materiais que eu vou utilizar nesta peça única? Aquelas que produzi antes. Ou seja, por isso, esta solução pode funcionar perfeitamente na vossa empresa. Penso que respondi, mas de qualquer das formas, tenho os meus contactos, entre em contacto comigo, fazemos uma chamada, um Teams, e em detalhe, conhecendo mais em detalhe, eu consigo responder. Tenho aqui mais uma pergunta da Cláudia. Bom dia. Neste sistema, os colaboradores têm de fazer o preenchimento certo? Têm de fazer o preenchimento? Sim. A ideia é que os colaboradores façam os registros, como eu mostrei. Iniciam tarefa, terminam tarefa. Se eu me ligo a uma máquina, já não tenho que declarar as produções. Ou seja, a ideia é que sim, que os registros que os operadores fazem em papel ou fazem no sistema, noutro sistema qualquer, numa folha de Excel que seja, passem a fazer dentro do sistema. O normal, quando eu não tenho uma produção digitalizada, é ter um papel que acompanha a produção, que é a ordem de fabrico, e claro que eu faço os registros dos tempos, das operações feitas, tudo isso. Se eu quero digitalizar a minha produção, se quero meter dados reais, a solução que eu mostrei parece muito simples para os operadores fazerem o registro. No fundo é isto. Ver se temos mais alguma questão. Mas mais uma vez eu digo, Cláudia, alguma dúvida? Tem os meus contactos. Depois no final manda-me um e-mail, falamos com calma, tiro as dúvidas. Uma coisa é perceber realmente o vosso contexto e como é que isto se adequa. Por isso é que eu disse há pouco, estou disponível, tenho os meus contactos para depois passar por aí e vermos este detalhe de tudo isto. Pronto. Eu acho que não tenho mais nenhuma pergunta, não estou a ver mais nenhuma pergunta. Por isso, resta-me despedir. Deixo mais uma vez os meus contactos. Resta-me de despedir. Desejar-vos, agradecer-vos a vossa presença. Espero que tenha sido útil. E desejar-vos uma continuação de um bom dia e um bom almoço.